Olá, bem-vindos ao MVP Podcast, o podcast onde não sabes, mas vais perceber. Connosco hoje Pedro Sequeira e hoje o tema será então a importância do treinador no desporto. Eu vou deixar que seja o professor Pedro Sequeira a apresentar-se. Professor, faça favor. Muito obrigado, Afonso. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui no Obrigado, vosso professor. programa. Como sabem, sou professor, coordenador da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Também sou vice-presidente da Federação de Bola Portugal, sou presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal. Depois tenho um conjunto de outras áreas onde estou envolvido e cargos que tenho, mas penso que para já enquadra para aquilo que eu venho aqui para o vosso programa. Enquadra perfeitamente, professor. E eu começava aqui mesmo por aquilo que é o treinador. Na opinião do professor, o que é ou o que é que deve ser um treinador no desporto? Uh, Essa é uma pergunta da vida aqui para estarmos aqui horas É esse o a objetivo. falar, exato, horas a falar. Não, o, portanto, vamos lá ver. Em termos de desporto, obviamente que as pessoas mais importantes são os praticantes. Portanto, o desporto existe, nomeadamente o desporto federado, existe, é para os praticantes desportivos. Depois, seja a modalidade que for, existe alguém que é responsável, desde que eles iniciam a sua formação até alta competição, ou o lazer, ou hoje está muito na moda, digamos, os masters, portanto, o pessoal, digamos, depois de terminar a carreira de séniores, continuar a prática desportiva, toda a orientação, toda a supervisão, toda a metodologia, todo o planeamento, toda a intervenção é feita pelos treinadores. Portanto, quando nós, treinadores, eu aqui sou sempre suspeito de falar, enquanto presidente da Confederação dos Treinadores, temos que o treinador está no centro de todo o processo. Na verdade, ele está por razão, porque é ele que vai, através de um processo formativo e educativo, vai formar o atleta, seja de que lado for, seja em que escalão for. Portanto, esta é a importância em termos desportivos. Depois podemos lá mais para a frente falar das questões legais, onde obviamente aí também hoje há imposições por parte da lei relativamente aos treinadores. Mas em termos de 10, eu diria, o mais importante do desporto são os praticantes para terem sucesso em qualquer dos âmbitos, portanto, a pessoa ser mais feliz, a pessoa ser mais competente, a pessoa marcar mais gols ou fazer o que quer que seja, precisa de alguém que o oriente, alguém que o eduque, alguém que o forme, alguém que o, no fundo, ensine, e essa pessoa é o treinador. Uhum, uhum. Eu queria pegar aqui numa parte que a mim me diz muito, como também já fui treinadora, que é um bocadinho da parte emocional. O professor pensa que o treinador tem de ser alguém muito forte emocionalmente, ou isso pode ser descartado, visto esse mesmo treinador ter uma boa qualidade técnica e pedagógica na passagem dos conhecimentos? Não, Afonso, eu aí concordo com o início da sua questão. Portanto, quando falamos do emocionalmente forte, é assim. Há algo que temos que desmistificar. É assim, não é qualquer um que pode ser treinador. Uhum. Eu sei que ainda hoje na nossa sociedade, principalmente na sociedade portuguesa, talvez noutras sociedades, talvez não, é diferente. Isto depois varia muito da cultura e do contexto, Uhum. nomeadamente da cultura desportiva. E dou aqui o exemplo, sem querer fechar a surpresa, mas estou aqui o exemplo, por exemplo, dos americanos ou dos canadianos, enfim, dos norte-americanos, diria assim, Uhum. onde, como há uma cultura desportiva muito forte, em que os pais, não é, ou os avós foram praticantes, não interessa de que nível, da mais diversas modalidades, que muitas vezes na iniciação são os próprios pais que são os treinadores daquelas equipas que a gente vê de miúdos, 5, 6, 7, 8 anos, seja futebol americano, seja beisebol, seja Uhum. lacrosse, seja atletismo, seja natação, seja o que for, e que depois, à medida então que os atletas vão subindo de escalão, então depois aparecem, digamos, os treinadores. Mas isso, naquele contexto, é possível porque, do ponto de vista da cultura desportiva, está muito evoluído quando Uhum. comparado, por exemplo, com Portugal. Portanto, o treinador, pelas razões que o Afonso apresentou no início, e como eu digo, eu concordo, tem que ser alguém que esteja preparado para
um conjunto de situações que vão acontecer, mais uma vez, em qualquer modalidade. O treinador tem que saber lidar com os miúdos, se estivermos a falar da formação, mas estivermos a falar da alta competição, a mesma coisa. Depois o treinador, normalmente, tirando os casos excepcionais, estou a pensar um Nelson Évora, estou a pensar um João Sousa, uma Telma Monteiro, tirando os casos excepcionais em que o treinador, de facto, só tem um atleta. Eu diria a grande maioria dos treinadores, 99% dos treinadores, tem muitos atletas. Portanto, cada atleta tem uma personalidade, cada atleta, quando chega ao treino, teve um dia que passou ou que está a passar e teve um conjunto de experiências, e o treinador tem que estar preparado para o que está satisfeito, para o que teve uma má nota, para o que está com medo de ir para casa, para aquilo que acabou com a namorada, para aquilo que se lesionou, para aquilo que está feliz, para aquilo que correu o dia muito bem, para aquilo que recebeu o primeiro ordenado, enfim, isto porque você falou das emoções, portanto, e isto acontece a toda a hora, porque estamos a falar de seres humanos. Portanto, o treinador acaba por ter que estar preparado para este conjunto de emoções. E depois estivemos a falar do contexto de treino, mais uma vez, seja como dado for. Depois há a relação com os pais, há a relação com os dirigentes. Depois, quando vamos para a competição, há a relação com os árbitros, há a relação com os adversários, com os treinadores das outras equipas. Enfim, estivemos a falar, por exemplo, da ginástica ou de saltos para a água. Estamos a falar, aí depois não é um árbitro, são vários juízes. Portanto, há aqui todo um ecossistema desportivo que são pessoas. E o treinador tem que estar preparado para isso. Por isso é que eu insisto, eu digo sempre, hoje cada vez mais, que isto de ser treinador não é para todos. Portanto, não é chegar a tirar o curso e eu agora vou experimentar ser treinador. Não é possível por essa questão. Portanto, o treinador tem que saber controlar aqui um conjunto de características. Exato, e de pessoas, e ele próprio tem que ter essa capacidade. Ele não pode ficar chateado ou irritado quando o chateiam, ele não pode. Portanto, ele não pode ficar triste quando alguma coisa corre menos bem com o atleta, porque depois ele tem outros atletas, portanto ele tem que saber lidar com aquilo, e por aí fora. E, portanto, sim, tudo o que tenha a ver com a parte emocional, o treinador tem de facto de ser muito forte, e depois ele próprio. Portanto, esta depois é a outra parte. Ele é treinador durante o treino, ou é treinador durante a competição, mas depois ele chega à casa e terá pais, terá família, terá filhos, e ele depois tem que conseguir desligar de todo esse processo relacionado com um grupo de pessoas que ele é responsável, onde ele está envolvido. Estamos a falar de uma estrutura de um clube, de uma associação, de uma federação, estamos a falar de um selecionador nacional, e depois tem toda a outra estrutura que todos nós também temos do ponto de vista familiar. Claro, logicamente. Eu queria pegar aqui agora noutro ponto, que é a parte da relação com os pais. Tenho vindo a assistir, sim, espalhado um bocado pelo desporto, vou passando e vou observando, agora menos, logicamente, porque está muito mais condicionado. Mas a relação do treinador com os pais ser muito importante, não só na continuidade do atleta no desporto, na modalidade, como também a motivação com que ele treina. Se houver isto da minha experiência, se houver uma melhor relação entre o treinador e o próprio pai passa a ser um elemento ativo na motivação do atleta. Quando isso não acontece, é exatamente o oposto, e eu consigo até perceber, mas queria aqui perceber também a opinião do professor, como é que esta relação se deve estabelecer e quais são aqui alguns fatores que possam também alterar esta relação ou moldar esta relação. Sim, Afonso, esse é um tema que nos últimos anos tem estado, eu diria, acima da mesa, a questão da relação do treinador com os pais, com os encarregados de educação, com os familiares, portanto, depende de caso a caso. E se calhar, roubando-lhe aqui 2 ou 3 minutos, fazer aqui um enquadramento social, que aqui vou buscar à minha geração. À sua, talvez a sua já tenha mudado um pouco, julgo que mudou um pouco, que é assim, há 50 anos atrás ou 60 anos atrás, aquilo que acontecia era que normalmente, mesmo nas grandes cidades, as crianças e os jovens praticavam desporto nos locais
perto das suas residências. Muitas vezes o perto, podemos estar a falar de 2, 3 quilómetros, depois apesar do nosso país ser, digamos, pequeno, não é tão pequeno como isso, e os meios rurais existem muito, e quando não existir, e ainda bem, eu próprio atualmente vivo no meio rural, e portanto eu gosto muito, aquilo que acontece é que os atletas, ou os praticantes, os miúdos, iam para o treino, tal como iam para a escola, iam a pé. Portanto, os pais iam para o seu trabalho e as crianças e os jovens iam para a escola e depois para a prática desportiva. Portanto, havia um maior afastamento físico entre os pais, insisto, quando estou aqui a falar de pais, estou sempre a ajudar os avós, os tios, enfim, todas as pessoas ou os próprios amigos que ajudam, digamos, os pais nesta dinâmica. Nesta dinâmica. E, portanto, muitas vezes isso restringia-se ao momento da competição, fosse ela qual fosse uma competição de atletismo, ou um jogo de futebol, ou de badminton, ou o que fosse, mas mesmo aí dependia sempre também das dinâmicas. Às vezes o próprio miúdo ia com os colegas, iam todos para a competição. Por exemplo, eu lembro os meus pais sempre apoiaram no desporto, mas foram muito poucas as vezes em que eles iam às competições, porque eu vivia em Lisboa, na altura, portanto, ia de autocarro para os treinos e para os jogos, ou nas equipas onde eu estava tinham transporte e levavam-nos para os jogos, no meu caso, como sabe, quando sou ligado ao handball, portanto era a minha modalidade, portanto, e era assim que lá havia aquele jogo mais especial, assim que os meus pais até apareciam, mas pá, que eu me recordo, se os meus pais falaram para aí 2 ou 3 vezes com os meus treinadores, eu lembro quando eu era mais pequeno, aí sim, a minha mãe levava-me sempre ao treino, mas sempre chegava lá, deixava-me no treino, era capaz de ficar na bancada, ou ia passear perto, não quero estar aqui a dizer nomes dos clubes para não ferir suscetibilidades, ou para estar aqui a promover, nem quer seja, mas naquela altura muitas vezes passava assim, ou estavam com os outros pais, iam dar uma volta, ou iam para o café, e portanto nós ficámos no espaço de treino. Portanto, este era o contexto, eu não vou dizer que não era melhor, era o que era. O que acontece hoje, e hoje eu como pai também me revejo nisso, o que acontece é que, face à forma como a nossa sociedade está estruturada, os pais envolvem-se em tudo. Os pais são mais exigentes na escolha das atividades das crianças e dos jovens, e são mais exigentes também, até do ponto de vista da escola, às vezes até demais, porque depois, onde é que acontece? É aqui que está o cerne da questão. Se o pai tiver sido, como eu, praticante, teve uma experiência, apesar de ter tido uma experiência, a minha experiência, lá está, com os meus pais, é diferente daquela que eu tenho como pai. Claro que eu sendo uma pessoa do desporto e tendo a minha formação toda do desporto e tendo sensível para esta situação, eu percebo perfeitamente a relação dos treinadores com os meus filhos e não preciso de questionar ou de tentar perceber, ou quase não preciso de questionar, de tentar perceber, por ser uma pessoa da área. Mas aquilo que acontece é quando as crianças e os jovens, portanto, ou com os pais, as crianças e os jovens, não são da área, muitas vezes numa atitude de preocupação, tentam se envolver em algo que muitas vezes desconhecem. Dando aqui o exemplo, que se fosse, é básico. O miúdo tem uma competição às 4 da tarde ou às 5 da tarde, no sábado ou no domingo, a alimentação que ele vai ter naquele dia, o almoço, e no dia, principalmente no dia anterior, que é onde ele vai buscar a energia, portanto, o jantar do dia anterior da competição é o mais importante, e se a pessoa treinar todos os dias, portanto, estamos a dizer que todos os jantares, todos os almoços são importantes. Se houver aqui uma compreensão por parte dos pais sobre a importância da alimentação das crianças, dos jovens e dos adultos relativamente ao treino, temos aqui um problema. Porque não é um miúdo com 9 anos que vai decidir o jantar. Os hidratos de carbono e o bife grelhado, ou o peixe, ou o que for. E, portanto, estou pegando uma área a menos polémica possível. Ora bem, quem é que domina isto tudo? O treinador, pode chegar à sua questão. Quem é que domina isto tudo? É o treinador. Portanto, o treinador tem que ser ele, por iniciativa dele, nos dias de hoje, a criar a relação com os pais para explicar um conjunto de características, de fatores, como disse há pouco, que são absolutamente essenciais para o bem-estar daquela criança, daquele jovem ou daquele adulto, do ponto de vista daquilo que é o treino e a competição, mais uma vez, insisto, independentemente da modalidade. E, portanto, o treinador tem que ter esta preocupação regular de explicar aos pais porque é que é assim. Por exemplo, vamos imaginar, nos meus tempos do handball, nós tínhamos de estar 1h30 antes do jogo. Se o jogo era às 3, por exemplo, imagina, o jogo era às 5 ou às 4, vou dar às 4, já vai perceber porquê. Eu tinha que estar lá às 2h30.
O jogo era ao domingo. Se havia almoço de domingo à 1, eu tinha que pedir aos meus pais, eu não posso comer à 1 porque às 2h30 estou a aquecer. O meu pai, a minha mãe pediu-me perguntar, então, mas se o jogo é só às 4, tens de fazer a gestão para às 4. Não, mas é que eu começo a... Portanto, uma coisa tão simples. Agora, eu acho que 99% dos pais percebem isto se lhes explicar. Portanto, se o treinador explicar que, olha, quando temos competição às 4 da tarde, convém que o seu filho ou filha almoce ao meio-dia, os pais vão perceber perfeitamente. Porque tem essas preocupações também quando vão com a criança para a praia e por aí fora. Mas o que é que isto significa? Isto significa que, de repente, todo o processo de treino e de competição vai afetar, não acho que seja negativamente, mas vai afetar a dinâmica da família. E, portanto, se a família não estiver, mas hoje é o almoço com o avô X, epá, vamos para a terrinha e não sei o quê, vamos ficar em cima da hora, isto não é possível. Pois. E para ser possível, tem que ser falado. Ou seja, se calhar, para mim, pessoalmente, imaginando do treino com miúdos, se o miúdo falta um dia à competição, porque há um batizado, porque é uma coisa muito importante para a família, nenhum treinador coloca questões sobre isso. Vamos a falar de miúdos com 6, 7, 8, 9, 10 anos. Se calhar pode o próprio miúdo não querer, mas aí já é outra questão. Quando começamos a entrar naquelas idades, eu diria mais a sério, portanto, isto depois varia, não é? Portanto, estamos a falar de balé, estamos a falar de natação, ou de ginástica, ou de futebol, ou de basquete, depois varia as idades, mas estivemos aqui a falar, digamos, das idades da puberdade, já começa a ser uma idade onde a falta a um treino, onde a falta a uma competição penaliza o próprio desenvolvimento do atleta a todos os níveis, não é? Só técnico, tático, físico, psicológico, enfim, e por aí fora, e portanto há um compromisso do miúdo ou da miúda com o clube, com o treinador, e isto tem que ser explicado, tem que ser falado é a mesma coisa com a escola, portanto. Exatamente. A minha filha pode dizer, hoje não tem que ir à escola, nem sequer é conversa, portanto, aquilo há um compromisso, tal como eu também dizia ao Afonso, olha, hoje não tem que ir treinar, não posso, portanto, tenho que trabalhar, portanto, não é, há um compromisso que... Não é negociável. Não é negociável, exatamente. E não tem nada a ver, às vezes, o problema que nós temos, e essa é mais uma questão, a questão que colocou, isto não tem nada a ver com dinheiro. Porque às vezes a ideia é, também se ele vai jogar, mas se ele não ganha dinheiro, pois é um compromisso, seja numa modalidade coletiva ou não. Eu tenho um compromisso com o treinador, eu tenho um compromisso com os meus colegas, eu tenho um compromisso com os adversários, eu tenho um compromisso com o clube, e esse compromisso não tem nada a ver com questões financeiras. E, portanto, quando o miúdo ou a miúda se inscreve numa atividade desportiva, isto tem que ser esclarecido e muitas vezes não pode ser na secretaria do clube, ou da piscina, ou do ginásio. Não, tem que a entidade receber, explicar, tem que o treinador explicar vamos imaginar que temos ali, por exemplo, no handball, se for dos miúdos, 5 contra 5. E se eu no treino tiver 10 minutos, o meu sabe isso também como eu, se tiver 10 minutos ou tiver 7, aquilo influencia a preparação do próprio treino. É claro que há um miúdo que vai estar doente ou que vai estar lesionado, mas essas questões. Agora, eu hoje não vou porque ele tem que estudar. Então, mas eles são estudantes dos testes. Se o teste é amanhã, hoje ele vai faltar ao treino. Mas porquê? Qual é que é a razão? Portanto, mas se isto for falado antes, portanto, com os pais, e explicar que, olha, ele tem jogo ao domingo, mas vai na caminhoneta, se ele quiser ir a estudar, pode ir a estudar, não há problema absolutamente nenhum. Ou um bocado mais velho, há um estágio, eles vão estar ao fim de semana de estágio, mas nós ajudamos eles nos trabalhos de casa, ajudamos no estudo. Portanto, o clube tem que ter resposta para os pais, mas mais do que resposta tem que explicar. Portanto, os pais têm que, quando inscrevem as crianças e os jovens em qualquer clube, mesmo que já seja, o miúdo já tenha há 4 ou 5 anos a praticar aquela modalidade, todos os anos, seja o mesmo treinador, seja outro clube, tem que ter esta preocupação de fazer. E isto é importante nos dias de hoje para o descanso dos pais ou dos responsáveis pelas crianças. E esta dinâmica da explicação deve ser mais no 1 para 1, ou pode ser, por exemplo, como eu já assisti, penso que até funciona relativamente bem, uma reunião geral, por exemplo, por escalão de formação. Até podemos juntar ali, diria eu, dos sub-6 quase até aos sub-14, depois dos sub-16 até aos séniores, e depois só os séniores, que acabam por ser reuniões praticamente só com os atletas. Como é que o professor acha que deve funcionar esta dinâmica? Acho que é muito heterogénea. Acho que tem a ver com os temas. Eu concordo consigo.
e também no passado fiz isso. Portanto, quando estamos a falar de temas que são iguais para todos, por exemplo, as regras do clube, dos horários dos treinos, hoje, por exemplo, as medidas de higiene por causa do Covid, a questão dos equipamentos, por aí fora, as regras, o saber estar, o saber ser, o saber... Portanto, eu isso acho que deve ser exatamente como o Afonso fez, ou no mínimo, que seja escalão a escalão, o treinador com o grupo de pais, quase como a diretora de turma com os pais dessa turma. Portanto, eu acho que essa temática deve ser feita dessa forma, até porque assim não há dúvidas para o pai A, B ou C que o discurso é exatamente igual, independentemente do valor ou da idade das crianças, e portanto das crianças ou dos jovens ou dos adultos. Portanto, há regras que são exatamente iguais para todos. Depois, o treinador tem que ter naquelas fichas de identificação, há características próprias, vou dar aqui 2 ou 3 exemplos daqueles básicos. Por exemplo, vamos imaginar uma equipa em Elvas. E há um miúdo que é de Évora. Provavelmente a conversa que os pais têm, o que o treinador tem com os pais do miúdo vem de Évora, é diferente dos outros, porque os outros estão lá e aquele vai ter que se deslocar não sei quantos quilómetros para ir para o treino todos os dias. E, portanto, poderá ter que haver aqui algum ajuste que é diferente dos outros. Portanto, esta é uma situação que acontece muitas vezes, ou o treino que começa todos os dias às 6h30 e por azar 2 vezes por semana, naquele agrupamento de escolas o miúdo sai às 6h35. O treinador não pode dizer aos pais, peço ao professor para ele sair mais cedo por causa do treino. Portanto, o miúdo há 2 treinos em 5, que vai sempre chegar um quarto de hora, 20 minutos meia hora atrasado. Isso tem que ser falado com os pais. Claro que depois pode dizer assim, mas os outros miúdos não têm que saber isso. Sim, depois dentro da dinâmica dos miúdos adultos, enfim, isso depois é tratado, não é preciso explicar aos outros pais que o Ricardo chega atrasado porque vem da escola. Ou pode haver essa preocupação, mas esta já é uma questão individual. Ou aquilo há bocado falámos da alimentação. Hoje, no passado também, mas penso que hoje isso está muito mais vincado. Temos a criança ou jovem ou adulto que é vegetariano ou que tem restrições alimentares. Restrições alimentares, ou as questões relacionadas com a religião, aqueles só podem competir ao sábado, aqueles só podem competir ao domingo, enfim. Portanto, hoje há uma diversidade de questões sociais que se calhar têm que ser faladas individualmente. Por exemplo, eu lembro de uma situação, eu dou sempre este exemplo, não vou falar especificamente sobre sobre a religião em si, mas portanto, eu tinha um atleta que por causa da religião dele e dos pais dele, ele não podia nunca competir ao sábado. E qual é que era o problema? Era que naquele escalão e naquela modalidade as competições eram sempre ao sábado. O que é que se fez? Falei com os atletas, com a equipa, portanto falei com os pais, falei com os outros treinadores e a nossa equipa jogava sempre ao domingo. Agora se dissessem, foi fácil, não foi sorte. Não foi fácil, foi sorte. Era possível, mas podia não ter sido possível. E portanto, se não fosse possível, teríamos aqui uma questão que o pai teria que explicar, neste caso o treinador teria que explicar aos pais que por respeitar a religião dos seus filhos, ele poderia treinar todos os dias, mas quando houvesse competição ao domingo, ele poderia fazer as competições ao domingo, quando houvesse competição ao sábado, ele respeitaria a religião, mas que isso depois teria, vamos imaginar, se isto fosse uma modalidade coletiva, é complicado se o miúdo 3 sábados falta, só vai aos domingos, quando digo que é complicado assim, complicado no sentido para o grupo, e portanto tem que ser falado. Claro. E depois os pais podem arranjar alternativas relativamente a esta situação e por aí fora, naquele caso até fui eu que consegui arranjar a alternativa. Estou aqui, se calhar, já estou a ir aqui para um caso muito personal, mas é só para perceber que nós queremos sempre que estas coisas sejam fáceis e que se resolvam, e lá está. O treinador aqui não pode ficar à espera para o dirigente que fale com os pais e que resolva este problema, não. Aquele problema vai afetar o miúdo que é dele, vai afetar uma equipa ou um grupo, independentemente, como digo, da modalidade, que é ele que gera, e portanto tem que ele, junto dos pais, conseguir explicar aqui um conjunto de questões. Interessantíssimo esse caso até. Por acaso a mim nunca me aconteceu, felizmente. Aconteceu-me pontualmente, e isto no rugby, por acaso,
Aconteceu-me pontualmente, não posso porque tenho o batizado, porque tenho o almoço, porque tenho o jantar, porque tenho a festa, não é? Todos nós conhecemos esses Sim. casos e também possivelmente passamos por lá. Mas sim, estes casos assim mais complicados em que é algo muito regular, torna-se uma dinâmica diferente. Eu agora queria passar aqui para uma outra parte, que é para eu perceber também aqui qual é a opinião do professor. Eu penso que é fundamental, mais numa fase inicial até do que depois na chegada aos séniores, o treinador ser um bom pedagogo e ser um bom educador. Para mim, isso está acima depois de toda a capacidade técnica ou tática que o treinador possa ter. Acho que é mais importante formar pessoas dentro do desporto numa fase inicial e depois, mais à frente, quando falamos de competição mais a sério, e alguns atletas claramente têm objetivos depois de ingressar na alta competição, alguns até tornarem-se profissionais, independentemente do desporto. Queria perceber aqui qual é a opinião do professor. O treinador tem de ser e deve ser um bom pedagogo e um bom educador? Tem que ser, Afonso, porque acho que às vezes a ideia que passa é que todas as crianças e os jovens vão ser os Cristianos Ronaldos, ou os Telmos Monteiros, ou os Nelson, que todos vão ser isso. E na verdade, sim, há vontade que os talentos possam seguir para o alto rendimento nas diversas modalidades, mas isso é o topo da pirâmide e é muito reduzido. Portanto, o desporto tem um papel muito mais importante em termos educacionais do que preparar atletas para a alta competição. E, portanto, é absolutamente... isto porquê? Porque nós os dois somos do desporto e, portanto, mais lá está, acabamos às vezes por ser suspeitos por falarmos, apesar que penso que nos dias de hoje... Já se reconhece mais o valor sim, do sim, desporto. sim, sem dúvida. Portanto, é assim, a forma de lidar com o corpo aprendemos no desporto. A questão da dinâmica de grupo, o funcionamento dos grupos, aprendemos no desporto. Hoje aquilo que se fala muito, não vou ter que estar na moda, mas quase me apetece dizer isso, a questão da inclusão e da marginalização. Repare, do desporto, quando uma equipa de basquetebol entra em campo, todos equipados da mesma maneira, ninguém sabe quem é o pobre, Exatamente. quem é o rico, quem é o budista, quem é o católico, quem é o... Portanto, ninguém sabe. Portanto, o desporto todos estão no balneário, todos têm o mesmo treinador, todos têm as mesmas bolas, todos têm as mesmas raquetes, todos têm o mesmo pavilhão. Portanto, o desporto traz aqui um conjunto e transmite um conjunto de valores, principalmente às crianças e aos jovens, mas as questões de respeitar o colega, respeitar-se ele próprio, respeitar os adultos, respeitar os outros. Portanto, e isto só corre bem se de facto os treinadores tiverem o foco nisto. E portanto, essa é que é, e não sei se vou antecipar aqui uma questão que ia fazer a seguir, o nosso grande debate nos dias de hoje é dizer que os melhores treinadores, sejam eles o que é que a gente entenda por melhores treinadores, deveriam estar na base, exatamente porque não é fácil, eu já passei por isso. Eu lembro-me, eu comecei a ser treinador, portanto, aos 17 anos, já lá vão 30 e tal anos quando eu comecei a minha carreira de treinador, e não é fácil com 17 anos transmitir um conjunto de valores a crianças de 12, 13 anos, que era o caso, ou seja, a diferença que havia entre mim e aqueles miúdos eram 5 anos, mas nem era tanto isso. Não era tanto isso. É, por exemplo, nós, quando passamos por um conjunto de experiências enquanto adultos, conseguimos compreender melhor a sociedade. Aos 17 anos já compreendemos a sociedade, mas não compreendemos como compreendemos aos 25, aos 30, aos 35, aos 40 ou por aí fora. Para além de que, quando nós já erramos muitas vezes, temos maior capacidade de intervenção junto às crianças jovens nas diversas áreas. E, portanto, o treinador com maior experiência normalmente consegue fazer aquilo que o Afonso projetava, que é do ponto de vista de transformar aqui o desporto, porque ele é como um processo formativo, ser o pedagogo, é preciso ter formação e experiência para isso. E aí, muitas vezes, temos este problema que é como
o estudo que a Confederação fez, né? Portanto, 96% dos treinadores são voluntários, há 4% dos treinadores de todas as modalidades que são remunerados. O que é que isto significa? Isto significa que o treinador, quando está a treinar os infantis, os bambis, os iniciados, enfim, os sub-10, os sub-8, os sub-12, provavelmente não recebe nada ou tem um subsídio pequeno, e quando você vai treinar os sub-18 ou os sub-16 já recebe um pouco mais, e quando vai para o sénior recebe um pouco mais, e então às 2 por 3 a maior parte dos treinadores querem chegar ao topo das diversas modalidades onde conseguem ter algum reconhecimento financeiro, e quando no início de carreira ou trabalhando com as escolas de formação, esse reconhecimento hoje muito melhor, portanto hoje estamos a falar, as coisas estão muito, muito melhores, mas mesmo assim não são muitos, eu diria que são muito poucos os treinadores de escolas de formação que recebem pelo menos o ordenado mínimo nacional. E, portanto, como ainda não conseguimos chegar a esse ponto, ou a pessoa gosta muito, portanto, eu hoje, como tenho um emprego estável e sou dos portugueses que sou privilegiado por causa disso, portanto, tenho emprego há muitos anos e estou na carreira. Eu tive aqui, agora não tenho, por ser vice-presidente da Federação, o regime jurídico não me permite. Eu tive uma escola de handball aqui no Nadador durante vários anos com os miúdos pequenos, porque eu gostava e não recebia nada. Aliás, eu e a minha mulher até éramos nós que colocávamos dinheiro para que a escola funcionasse, e não tínhamos problemas absolutamente nenhum com isso. Porquê? Porque como temos ordenado, como temos a nossa vida estabilizada, e portanto os miúdos tinham 2 treinadores, eu e a minha mulher, portanto, nível elevado e com muito conhecimento, etc. E isto não, seria o ideal, mas face à forma como Portugal ainda está organizado em Portugal, isso não acontece, então nem sempre é possível os treinadores com mais experiência poderem estar, que é o que eu acho que devia ser, se quer que diga assim como grande ideia aqui no programa, essa seria a grande alteração do paradigma, que é no dia em que o Estado português, não é o governo A, B ou C, é o Estado português, é a sociedade, perceber do papel fundamental que o treinador tem no processo de formação das crianças e dos jovens, e passar a valorizar, isto vai melhorar imenso. Porque hoje os treinadores dão tudo e mais alguma coisa pelos miúdos. Mas eu lembro que quando acabei a minha licenciatura, eu tinha 5 trabalhos, porque eu queria me casar, porque eu queria ter um carro, porque eu queria ter filhos, e isso não era possível nos meus tempos, no handball, com o ordenado, e eu até era pago, portanto, eu até era fazer parte dos treinadores que até tinham com o treinador, mas aquilo não dava quase para pagar, ou sequer pagar a prestação de um carro, quanto mais alugar uma casa, comida, e por aí fora. E, portanto, nós precisamos dessa alteração do paradigma. E repara, a verdade é que os miúdos passam muito mais tempo, às vezes, nos clubes e com os treinadores, do que passam em outras. Por isso é que eu digo, eu como pai sou extremamente exigente, porque quando os meus filhos vão para alguma atividade, eu quero saber exatamente quem é a pessoa que está do lado de lá, quem é a estrutura, quem é a equipa, porque aquela pessoa vai passar um tempo importante com os meus filhos. Imagino, a minha filha agora há pouco tempo teve e aí estou à vontade, já faz há muitos anos, durante uma semana, num campo de dança. Tem uma treinadora extraordinária, é um clube extraordinário, com uma organização extraordinária. Portanto, eu nem sequer penso que possa acontecer alguma coisa mal, porque sei que se acontecer, estão lá pessoas competentes para resolver. Ora, depois a seguir, não posso exigir com o pai que, mas eu não quero pagar nada. Claro. Porque aquelas pessoas que estão lá, por serem competentes, têm que ser pagas, e têm que ser bem pagas, tal como a gente, quando construímos uma casa, queremos que a casa não caia ao fim de 5 anos, portanto tem que ser bem construída, e portanto temos que pagar por isso. Portanto, e esta mensagem parece tão óbvio, não é, Fosse? Isto parece tão óbvio, mas ainda em pleno século XXI, ainda temos dificuldades. Eu dou sempre o exemplo, aquilo que eu pago às explicadoras dos meus filhos, no caso, matemática de português, por exemplo, mas podia ser outra, podia ser história ou ciência. Não interessa. Aquilo que eu pago por hora é o que a maior parte dos pais pagam por mês nos clubes. Portanto, não é possível, pois, o clube com esse valor conseguir grandes remunerações, porque depois muitas vezes estamos a falar de clubes que são ecléticos, com várias modalidades, ou quando tem uma modalidade tem vários escalões, e se no final os pais pagam ali no final do total 200 euros ao clube, o clube tem que pagar a água, a luz, o campo de não sei o quê, os equipamentos, isto e aquilo, depois sai daqueles 200 euros que os pais pagam, já sobram 50 ou 100 euros, que é porreiro.
para o treinador, pelo menos pagar o gasóleo, ou no caso de Exato. Lisboa ao Porto, o bilhete do autocarro ou do metro, mas ninguém vive com 50 euros por mês, não consegue comprar uma casa, e portanto depois essa pessoa vai ter que ter outro emprego, vai ter que fazer outras coisas, e o tempo de compromisso acaba por ser diminuto. Sim, sim, sim. Aqui a disponibilidade do treinador vai ser claramente reduzida nesta situação e parece-me a mim este ponto que o professor estava a pegar é fundamental para mim. Porquê? Enquanto não se perceber também aqui uma outra questão que o professor abordou assim mais de leve, que nós vamos efetivamente conseguir formar melhores pessoas. E que isso deve ser também um objetivo da sociedade em geral, digo eu, não é? Penso que se queremos melhorar, cada um de nós, cada uma das peças tem de ser também um bocadinho melhor. E isso tem um valor. Ainda aqui um podcast atrás, ainda não saiu, mas vai sair. Estávamos a falar aqui de uma questão que é o investimento no desporto, efetivamente, e como isso pode alterar muita coisa, não é? E os estudos estão aí para quem os quer ler e para quem quer absorver essa informação. E dizia-nos o professor Miguel Viegas, se não estou em erro, Miguel ou Manuel, peço desculpa ao professor também por não me estar a recordar, mas era o que ele estava a dizer, quanto maior o investimento ou quanto maior a qualificação dentro da área desportiva, mais fácil é depois resolver não só questões como a saúde a nível nacional, não é? Porque pessoas mais ativas são pessoas mais saudáveis, mas também o próprio atleta ser mais conhecedor e estar mais preparado para a própria educação do corpo e da atividade física. E isso faz, na minha opinião, muita diferença. Há que perceber é que este processo tem de ser muito, muito impulsionado, porque a realidade está muito abaixo da expectativa. Sim, E eu eu penso. acho que essa é a parte, sim. Eu não quis ir por aí, mas não quis ir por aí porque quis simplificar, porque sim, porque o processo de preparação de um treino, o processo de reflexão pós-treino, o processo de preparação do treino seguinte, seja em que escalão for, para haver qualidade e impacto e sucesso com a criança e com o jovem, muitas vezes uma criança que não consegue fazer uma caminhota à frente, o processo de ele conseguir passar a fazer uma caminhota à frente implica estudo, preparação, análise, observação do treinador. E se o treinador tiver a possibilidade de se dedicar a 100% à sua modalidade, à sua profissão, é muito mais eficaz do que o treinador, como eu fui, ter treino às 8 da noite, chegar ao treino às 7h30 depois de um dia de trabalho, dar o treino, estar como eu fazia depois até às 2, 3 da manhã a preparar o treino do dia a seguir, mas estar-me levantado às 7 porque era na altura professor de educação física e tinha que estar às 8 e tal na escola para dar aulas. Claro que quando temos 25, 26, 27 anos, a gente vai-se conseguindo fazer isso, mas eu fazendo a minha avaliação enquanto treinador do passado, tenho a certeza de que se tivesse sido treinador profissional ou pudesse, portanto, exercer a profissão de treinador em exclusividade, do meu ponto de vista de intervenção no processo de treino, no processo de competição, tenho a certeza absoluta que teria sido muito melhor. E ao ser muito melhor, os meus atletas teriam aprendido muito mais comigo do que aprenderam. Porque a ideia, há bocado falámos dos pais, agora aqui falando, digamos, dos adeptos ou das pessoas que estão de fora. Sim. E hoje que estamos a viver os Jogos Olímpicos, acontece muito isso. Quando nós olhamos para os atletas, para a prestação boa ou menos boa, classificamos aquilo como se fosse uma coisa, como se estivesse a acontecer só naquele momento. Portanto, o jogador que falhou o remate, a atleta que não conseguiu fazer do ipom, o triatleta que devia ter corrido mais rápido, ou que a bicicleta devia ter feito não sei o quê. E isto parece fácil. As pessoas, por exemplo, não fazem a mínima ideia quantas horas, por exemplo, falamos agora do triatleta, é que o triatleta demora a preparar a bicicleta antes de um treino, as pessoas não fazem ideia, pensam que a bicicleta aparece ali de paraquedas e que ele só tem que pedalar. Portanto, aquilo e pós-ajuda é vestir o kimono e ir lá para dentro. Pois, então vistam lá vocês o kimono e vão lá para dentro e vão ver. Porque é que ela não fez uma projeção? Porque é que ela não fez? Porque treinou milhares de horas e mesmo assim
não consegue fazer isto ou aquilo. E, portanto, o processo é muito mais complexo e o treinador precisa de tempo. Portanto, e às vezes a ideia que passa, porque as pessoas não gostam, quando eu digo, ou quando nós que somos do desporto dizemos que isto é complicado. É complicado, mas nós, eu e o Afonso, gostamos, que fomos treinadores, estamos a preparar para isso. Tal como eu nem quero imaginar, perceba alguma coisa disso, por já ter tido curiosidade, a preparação de uma operação, porque eu também já fui operado, as horas, os dias, os meses que demora, não é? O cirurgião que chega ali, abre-nos o corpo e faz isto, tira aquilo, fecha, cose e vai-se embora. Portanto, não, isso parece-nos a nós que, como estamos com a anestesia, parece que aquilo é fácil. Então, estamos a dormir, parece que é fácil. E, portanto, a nossa sociedade hoje tem a tentação, em algumas áreas, nomeadamente na do desporto, mas outras também são injustos, tipo, com os atores e por aí fora, achar que aquilo fazer um filme é fácil. Então, vão ver como é que se faz um filme, as horas são de 6, o número de vezes que eles repetem, o saber de cor, as deixas, pode ter tido um dia mau ou uma noite má e chegar ali e ter que estar satisfeito e saltar de um edifício avião, para fazer, ou de um avião ou o que for, e não interessa se o dia anterior dormiu mal ou se vomitou ou se alimentou bem. E, portanto, as pessoas centram-se muito naquilo que está a acontecer no momento, mas para aquele momento há um conjunto de preparação. Isto é para dizer, portanto, se esse colega falou um pouco sobre isso, eu concordo em absoluto, e isso tem que ser, valorizado. Mais uma vez eu insisto, eu posso fazer isto em regime de voluntariado por minha decisão. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu consigo ser profissional de uma modalidade qualquer porque não tenho mais nada para fazer. Portanto, por isso é que eu digo que quando falamos da remuneração, tem a ver com isso, que é para aquele treinador poder ser de facto eficaz, ele precisa de tempo. E ele, para ter tempo, não pode ter outras coisas. Deixa-me brincar aqui um bocadinho, porque estamos aqui os dois na mesma situação. Portanto, o Afonso sabe que hoje é o meu primeiro dia de férias. Quanto tempo é que demorámos a marcar... A chegar aqui, não foi por desconsideração, mas é assim, se eu fosse comentador profissional de podcasts, se calhar dizia assim, olha, todos os dias das 9 ao meio-dia, estou disponível, das 9 à meia-noite, quer dizer, estou disponível. E eu fosse, olha, a mim dá-me jeito às 7, à terça-feira, pronto, e a gente fazia. Portanto, tendo eu outras atividades, temos que agora, arranja-se tempo, arranja-se, mas tem custos. Para si, para mim e para as pessoas com quem a gente se relaciona e por aí fora. Portanto, no dia que as pessoas forem ver este programa, acham que aquilo Afonso agarrou no telefone e ligou para o professor Pedro que queria resolver o problema. Bem, você sabe que não foi nada assim. Exatamente. Mas também não interessa, portanto, não estou a desvalorizar ou valorizar, é explicar que estas coisas parecem feitas, mas que também se o Afonso fosse profissional disto, se calhar era diferente dizer assim, o professor pode às 4 da manhã, é às 4 da manhã. Não, mas também tem que descansar para as suas outras atividades. Claro. E, portanto, isto fazendo aqui a relação com o desporto é isso. Portanto, o desporto, eu acho que o desporto hoje está muito melhor, portanto também queria deixar isto aqui no seu programa claro. É assim, estamos a falar aqui de um conjunto de coisas, porque felizmente já estamos neste ponto. Porque eu aqui posso dizer que eu ainda sou dos tempos em que havia uma ou duas pistas de atletismo em Portugal, havia uma piscina olímpica em Portugal, havia meia dúzia de pavilhões e campos de futebol eram muito poucos, normalmente os relevados. Portanto, os pelados havia aí ao pontapé. Portanto, hoje, por exemplo, ao nível das infraestruturas, por exemplo, só pegando nestas, ao nível dos pavilhões, ao nível dos campos relevados, relva sintético, ao nível das piscinas, etc., e das piscinas de atletismo, que foi os 4 exemplos que eu dei, hoje estamos 10, 15, 20, 30 vezes melhores do que estávamos há 20 anos, e 50 vezes melhor do que estávamos há 40 anos, e 1000 vezes melhor do que estávamos há 70, portanto, do ponto de vista das infraestruturas, as coisas melhoraram. Ao melhorar as infraestruturas, há maior capacidade, há mais espaços de oferta para as crianças e os jovens. Portanto, nós portugueses, temos um percurso interessante. Por isso é que já podemos discutir aqui outras coisas. Agora, se formos à Noruega, se formos à Alemanha, se formos ao Japão, se formos aos Estados Unidos, enfim, se formos aos países Austrália ditos mais desenvolvidos, hoje o treinador já não tem um conjunto de preocupações que aqui em Portugal ainda tem que ter face ao reconhecimento que ainda só tem.
Portanto, tem que ter mais. Se estivéssemos aqui num programa de dirigentes desportivos, eu diria exatamente a mesma coisa, não é? Porque os dirigentes é a mesma coisa, a maior parte deles são voluntários, é ao final do dia que tem tempo para se dedicar ao clube, e depois tem que fazer a gestão do clube, a gestão financeira, e depois até ter marcadas as Assembleias Gerais para tratar do relatório de contas, e a maior parte dos dirigentes não são profissionais dessa área, têm outras profissões e têm as suas dificuldades. Portanto, isto depois, o próprio desporto acaba por ter esta questão que eu diria que tem que progredir, e eu gostaria que fosse mais rápido, obviamente. Sim, é um processo um pouco lento, ou mais lento do que aquilo que nós desejaríamos, mas é um processo, e há que também dar um bocadinho de tempo ao tempo, apontar o dedo ao problema, mas ser a parte da solução também. Sim, sem dúvida. Isso e há para mim é soluções, fundamental. Sim, e há muitas soluções. Aquilo que estamos aqui a falar, há muitas soluções, quer internas, quer olhando o que é que outros fazem, e adotar. Já agora, se me permite, eu dou aqui o exemplo. Portanto, por exemplo, eu sou um defensor acérrimo do desporto escolar. Porquê? Porque os professores de educação física têm ordenado, porque hoje a maior parte das escolas têm boas condições e conseguem processar boas condições aos praticantes, e portanto poderíamos ter ali uma simbiose perfeita, e está projetado, e eu já vi aquilo que a perspectiva para o ciclo 2021-2025, que me deixa extremamente agradado. Estive no Conselho Nacional de Desporto onde isso foi apresentado, e criou-me expectativas elevadas sobre aquilo que se pode transformar o desporto escolar nos próximos anos. Mas está aí o exemplo onde existe um grande investimento do Estado português relativamente aos professores, neste caso, aos professores de educação física, e tem que ser, aí pode ser rentabilizado, porque aí, por exemplo, o professor de educação física tem mais tempo, né, porque é profissional de uma área e, portanto, tem tempo. Os alunos estão num sistema seguro, né, porque estão na própria escola, nas próprias instalações, com os colegas. Portanto, há aqui, e aqui não vou dizer que seja a solução que vai resolver tudo, mas é um espaço onde se pode resolver. Depois o outro é, se não houvesse os clubes, o que é que aconteceria aos jovens nas diversas freguesias em Portugal? Seria um problema. Claro. Infelizmente os ordenados em Portugal são baixos, a maior parte dos pais não conseguem ter apenas um emprego, a maior parte dos pais não conseguem ter um emprego das 9 às 5 e depois ir buscar os miúdos à escola e ir para casa e estar com eles. A maior parte dos pais não tem, ou as famílias, quando digo pais aqui, as famílias não têm essas condições. Basta estar à porta de uma escola que vemos que são mais os avós, os tios, os irmãos, os primos, a ir buscar as 15 horas do que os pais, porque têm que estar a trabalhar. E a forma como o desporto, para não falar de outras áreas culturais, está estruturado, não é? Portanto, desde o centro de inglês à escola de música ou ao clube de handball, que tem custos muito baratos para o Estado. Portanto, se tivesse que ser o Estado a suportar o dinheiro que ia necessitar. Por isso é que eu digo, se estas entidades estão a fazer um serviço muito importante para o Estado português, no fundo, para toda a nossa sociedade, têm que ser mais valorizadas, porque elas já existem. Claro. E, portanto, e o dinheiro existe. E aliás, está aprovado cientificamente que os países onde a prática da atividade física e desportiva é regulada, o investimento na saúde pode ser inferior, porque o risco de determinado tipo de patologias é inferior. E isso está estudado, e basta irmos ver os orçamentos dos países mais envolvidos do ponto de vista da atividade física e do desporto. Proporcionalmente, por exemplo, a um país como Portugal, gastam muito menos na área da saúde. E quando falo aqui da saúde, falo aqui da saúde hospitalar, etc. O desporto aqui também é saúde, mas aqui, tudo isto está interligado, porque a parte psiquiátrica, a parte psicológica, o bem-estar, e tem, portanto, a atividade física, tal como eu digo, tal como a pessoa fazer outras atividades para além da desportiva, é importante para o bem-estar da pessoa. A pessoa poder ir ao cinema, poder ir ao museu, poder estar num grupo de debate, estar no clube de xadrez, para estar a aprender uma língua nova. Portanto, eu coloco todas estas atividades como sendo atividades essenciais para o ser humano ser mais saudável em todas as áreas. E o Estado acaba por ter a sorte que há um conjunto de entidades que se preocupam com isto.
e se o Estado valorizar mais essas entidades, vão conseguir dar outras condições e isto vai ser melhor. Isto é só porque o Afonso disse uma coisa porque eu sou muito sensível a isto. É fácil nós estarmos aqui a debitar problemas e a carpir mágoas, como se costuma dizer, mas aqui há soluções. Falei agora aqui de duas, mas obviamente que há muito mais. É uma questão depois, eu diria, se calhar, de vontade de quem tem a possibilidade de alterar isto, de acreditar que vamos tentar alterar, porque de facto podemos fazer melhor. Portanto, tem faltado, se calhar, um passo mais seguro neste sentido. Vamos melhorando, mas já não houve ninguém que convictamente dissesse, não, isto é importante. E é o que eu gostaria que acontecesse no nosso país. Pois, gostávamos todos nós que estamos dentro do desporto, penso eu. Sim. O professor pegou aqui num ponto que é muito interessante, que é a questão do desporto escolar. Eu sempre pratiquei o desporto escolar desde o 5º ao 12º ano e foi algo que eu sinto que me ajudou muito, não só eu conseguir praticar mais desportos, mas a ter mais um momento de competição que para mim sempre foi muito, muito apelativo, não é? Ter mais um momento de competição, mais um teste, perceber onde é que eu me enquadrava na média, digamos assim, daquilo que era o desporto. E depois eu olho um bocadinho para os países de língua inglesa, em que isso é ainda mais notório, em que há menos clubes de federação do que há escolas a praticar, seja que desporto for. E eu penso que isso só faz todo o sentido. Se existe ali um profissional, como o professor estava a dizer, que está preparado e habilitado para ensinar desporto, porque é que não é ele um dos principais intervenientes nesta mesma educação? E depois aqui uma outra questão que é mais relacionada entre a relação entre treinadores. Eu tenho vindo a assistir agora com a pandemia a mais encontros entre treinadores, vê-se e procura-se mais a interação entre treinadores, mas também se vê ao mesmo tempo que há treinadores que não estão ali para partilhar, estão ali só para absorver. Eu queria perceber aqui esta dinâmica, o que é que o professor acha desta partilha entre os treinadores, o que é que nós podemos beneficiar com esta partilha, e para aqueles que não partilham, o que é que eles estão a perder, para que possam começar a partilhar mais e a esclarecerem-se mais. Lá está. Eu próprio tenho a tendência para fugir para a desculpa cultural, mas na verdade essa é uma área onde nós melhoramos, Afonso, mas estamos ainda longe de outras sociedades, que é a questão da partilha. Portanto, ainda há um bocado a ideia de que eu tenho o conhecimento, eu não vou partilhar com ninguém porque eu com este conhecimento consigo ter o sucesso. Eu dou aqui o exemplo dos Estados Unidos, que eu sei que há muitas pessoas que não gostam muito dos Estados Unidos nesta perspectiva, mas para mim há outros países iguais aos Estados Unidos. Podia dizer aqui provavelmente todos os países asiáticos, tem a ver com isto. Nos Estados Unidos, em qualquer modalidade, o mais importante é o país, não é o clube A, B ou C. Portanto, os treinadores, quando querem melhorar para que os seus atletas todos, sejam os deles, sejam os outros, sejam melhores atletas, para que seja melhor para toda a gente. E não é só melhor para si. Eu lembro, quando estive há muitos anos atrás ligado ao beisebol cá em Portugal, e cheguei a ser diretor técnico de beisebol, eu lembro naquela altura, os treinadores profissionais do beisebol, portanto, da Major League Baseball, já não consigo dizer a temporalidade na altura, mas se não era de 15 em 15 dias, é uma vez por mês, reuniam-se frequentemente os treinadores das principais das equipas, da Major League digamos, é uma única divisão, né? Depois há as outras divisões, isso eu sei, AA, AAA, digamos, são a segunda, terceira, quarta divisão, tal como acontece na NBA e no futebol americano, em que os treinadores se reuniam para dizer assim, ok, porque é que tu me ganhaste, como é que tu fizeste, como é que tu agora estás a treinar isto, como é que estás a treinar aquilo. Portanto, e esta passagem de conhecimento e partilha de conhecimento, aqui estamos a falar só de uma modalidade, mas considero isto tão importante também entre modalidades. Por isso é que, por exemplo, aqui de parênteses, a Confederação dos Treinadores, o seu congresso é para todos os treinadores, não é apenas para os treinadores da modalidade A, B ou C, porque há experiências entre as modalidades que são absolutamente... Aliás, houve aí 2 webinars, pelo menos,
que juntaram os 5 selecionadores das modalidades de pavilhão, onde eles explicaram onde é que iam buscar conhecimento a outras modalidades. Eu lembro, por exemplo, o Jorge Brás do futsal dizer que teve que perceber com o basquete e o handball a questão dos bloqueios, porque percebeu que o pivô do futsal podia tirar... da mesma maneira. Da mesma maneira. E depois ali partilhou-se um conjunto ou eles partilharam um conjunto de outras ideias. E, portanto, esta partilha de ideias é fundamental. E hoje, de facto, com a internet... e com o streaming e com as filmagens, Afonso, ninguém consegue esconder nada de ninguém. Não que eu no passado concordasse com isso, mas nos dias de hoje, alguém achar que é o dono do conhecimento e que ninguém consegue perceber o que é que ele faz, isso não corresponde à verdade. Portanto, basta a gente ir assistir a 2 treinos ou falar com os atletas dessa pessoa ou o que for e que temos acesso a essa informação. Mas também este conceito de sociedade. E, portanto, aquilo que nós, sociedade, neste caso desportiva, que é os miúdos vão aprender mais e melhor se os treinadores forem melhores. E, portanto, a partilha, para mim, é absolutamente fundamental e tem razão. Portanto, eu acho que a pandemia, olha, nesse aspecto foi positiva. Portanto, a proliferação de programas deste ano, com mais pessoas, em outros formatos, fez com que os treinadores fossem se abrindo e fossem percebendo que, epá, eu sou do badminton, mas ali o colega do judo ou do karaté pode transmitir aqui um conjunto de ideias que pode ser útil e eu vou fazer o mesmo. Portanto, eu acho que esse é claramente o caminho. E depois, eu não queria perder aí o seu comentário há pouco. Sinta-se à vontade. Não. A conversa vai... Porque é assim, porque aquilo que eu também critico, depois não quero eu próprio fazer, porque assim, estas coisas estão ligadas. Portanto, não há desporto escolar sem escola, não há desporto escolar sem desporto. Os professores de educação física são tanto treinadores como os treinadores. Aquela criança que muitas vezes está no desporto escolar, no handball, e tem 12 anos, e depois quando vai para o clube, há aqui vantagens de parte a parte daquilo que fazem. Portanto, e eu acho que isso também está um pouco mais ajudado. Um problema que nós tivemos cá em termos de organização. Eu sou do tempo, quando estudava na Escola Alma de Lisboa, aqui posso ter qualquer problema no ensino básico e secundário, havia o desporto federado, eu lembro na altura os Jogos Desportivos da cidade de Lisboa, que, portanto, eu naquele momento tirava a camisola da escola alemã e vestia a camisola da junta de freguesia do Lumiar, que era aquela que pertencia à escola alemã, mas o Pedro Sequeira era o mesmo, e depois tirava aquela camisola e vestia a camisola do clube onde eu jogava handball, e portanto eu jogava handball na escola, na freguesia, no clube, e era a mesma pessoa e estava em competições diferentes. Em estruturas diferentes e em investimentos diferentes. E num país como o nosso, isto para mim não faz sentido. Temos de rentabilizar. E, portanto, se a escola tem os miúdos, se a escola tem as estruturas, portanto, é preciso, se calhar, dotar a escola de um bocadinho melhores condições, que se calhar é mais barato do que dotar os clubes todos. Ou outros sistemas como existem, que é permitir que as escolas contratem treinadores, permitir que os clubes, como existe, clubes que estão dentro das escolas, eu conheço muitos clubes clássicos, em Lisboa e em Gaia conheço, falando aqui do handball, para o Camões e o Colégio de Gaia são 2 bons exemplos como de uma escola privada e uma escola pública, e conseguem ter sucesso, não é os resultados, mas têm sucesso da forma como trabalham. Captam os atletas. Dentro da escola, dos meus tempos de handball, portanto, o Pedro Nunes, o Passos Manel, portanto, e havia muito por todo o país, e havia isto, Maria Amália do voleibol, e por aí fora, enfim. E, portanto, portanto, o desporto ser visto como um só, independentemente do Ministério, não é? Facilita, portanto, depois havia também o desporto paramilitar, e por estar aqui a dizer a mesma pessoa, depois vamos dizer assim, há 1000 praticantes de handball no exército, há 1000 praticantes na freguesia, há 1000 praticantes da escola e há 1000 praticantes na federada. Mas depois, quando vamos ver, na verdade, são todos os mesmos. Exatamente. Exatamente. É que eu tenho aquele meu exemplo. Eu contava para 3 e, na verdade, eu era a mesma pessoa. Exatamente. Para mim era bom, porque jogava muito. Claro, logicamente. E treinava muito. Mas a verdade é, do ponto de vista da organização e do investimento e da estruturação, não faz sentido.
não faz sentido e, portanto, tem que se quebrar, portanto, qual é que é o problema do treinador ir para a escola, qual é que é o problema do professor ir para o clube, qual é que é o problema do clube, depois o pavilhão é autarco, depois o pavilhão é da escola. Portanto, nós complicamos muito, criamos aqui uma rede difícil, e que tem que se lentamente ir, como está a acontecer em várias estados. Hoje já há cidades em Portugal onde este processo é muito mais simples. Aqui sim, para não feliz certo das eu vou e não sei, mas eu felizmente tenho a felicidade de conhecer um conjunto de cidades onde isto funciona bem. Claro. E infelizmente conheço um conjunto de cidades onde isto não funciona tão bem. E tem mais uma vez a ver com as pessoas que estão à frente e que têm esta visão, porque repare, quando estávamos a falar aqui do desporto, mais uma vez, Afonso, isto influencia. Veja bem, o miúdo acaba as aulas às 5:30, 6:30 da tarde. 6. Exatamente. Se começar o treino, seja de modalidade que for, na piscina que pertence à escola, ou na pista de atletismo que está ao lado da escola, do pavilhão que é da escola, do campo de futebol que está ao lado da escola, ou que é da escola, veja bem o que é que isto é importante em termos de segurança para os pais. Depois a pessoa que está ali, ou as pessoas que estão ali são as mesmas. O que se rentabiliza, o investimento, os materiais, isto faz todo o sentido. Pois eu já estive em pavilhões onde há um cadeado, porque isto são as bolas do clube, isto são as bolas da escola. Portanto, temos ali o dobro das bolas. Não faz Entende? sentido. Portanto, e depois, na verdade, o dinheiro vem todo o mesmo, né? Porque depois o dinheiro veio, aquelas bolas foram compradas com o apoio da Câmara. Pois, mas os impostos, que são para uma coisa, são para Vem outra. nós. Vem de nós, não é? E depois, quando eu falo sobre isso, isso é muito complicado de resolver. Não, é muito complicado de resolver porque nós estamos sempre a dizer que é muito complicado de resolver. É preciso chegar a alguém e dizer, não, eu vou resolver. Como acontece? Portanto, eu ia dizer, hoje, no ano 2021, há conselhos, há freguesias que resolveram estas questões. Há outras que espero que venham a resolver, há outras que ainda estão longe de resolver. Mas é preciso portanto, são dois assuntos diferentes, mas isto depois vai ter influência, né? Portanto, Claro. porque esta partilha o professor de educação física, que é até treinador de voleibol, mas daquela escola, os miúdos querem é futsal, ele faz uma equipa, um grupo equipa de futsal, ele depois precisa dos treinadores de futsal e dos colegas de educação física de futsal, porque o professor de educação física, como generalista, consegue nestas idades, ser treinador de qualquer modalidade, mas depois também precisa de mais formação, e depois se calhar só consegue ir buscar formação à federação. Ok, então a federação tem que estar em conjunto com as escolas, preocupado com isto, tem que estar tudo interligado. Eu, por acaso, houve aqui há uns tempos, e até vai aparecendo com alguma regularidade em canais de YouTube do rugby. Foram dois exemplos, um na Nova Zelândia e um na Austrália. Aliás, até foram três exemplos. Dois colégios da Austrália e um colégio da Nova Zelândia, em que a própria equipa da escola, dentro da cidade, é o clube mais importante que pode haver. Não há clube mais importante do que representar, não há honra maior do que representar as cores da escola. E depois acabam por se criar ali equipas de formação muito mais especializadas, com muito mais qualidade dentro da própria escola. Aquele professor pode até só ser o treinador, mas é um treinador que dá para 200 alunos, não é? Isto em termos de investimento só faz todo sentido, não é? Em termos de gestão de recursos, não é? Se só precisarem de pagar a 5 ou 6 pessoas para tratar 200 ou tiverem de andar a pagar a 20, não é? Que é o que normalmente acontece, cada clube em cada cantinho da cidade tem lá a sua casinha, depois com tantas casinhas isto não dá para ninguém, não é? E aqui uma questão que é muito interessante para mim, que eu até tenho vindo a discutir com alguns familiares, é nesta questão da organização do desporto e da gestão dos recursos que o professor estava a falar, faz todo sentido para mim e só é natural dessa maneira que, por exemplo, haja um clube principal dentro de uma cidade, ou que se pegue, vá, digamos assim, num clube que é o maior da cidade, e que os clubes à volta, já que não querem acabar com eles, seja por que motivo for, ao menos que sirvam como uma academia de formação única
para que a qualidade se concentre, já que querem resultados, então que funcionem da maneira mais eficaz possível, que é, ok, então vamos concentrar a qualidade num só sítio. Isto não acontece como nós vemos. Mas mesmo poder haver uma ajuda entre clubes, porque um clube um dia tem mais atletas porque os miúdos juntaram-se mais ali e outro tem menos, poder haver esta ligação entre os clubes e os próprios clubes até poderem, em certas idades, claro, quando chegamos a competições, passa a ser muito mais complicada esta situação. Mas em escalões de formação em que efetivamente a competição não é tão relevante assim, e nós sabemos que a competição não representa nada de extraordinário no miúdo com 6 8 anos, 10 anos, ele quer a seguir a ir brincar e estar com os amigos. Então, porque é que não se juntam esses jogadores depois, mais adiante, na fase de competição e formam uma equipa efetivamente competitiva? Eu, no outro dia, estava só a comentar com os meus colegas que eu olho para as equipas de rugby em Inglaterra e é raro existir mais do que uma grande equipa por cidade. Porquê? Não é? E efetivamente é das ligas mais competitivas que existe. E lá estão dos melhores jogadores. Claro que depois há jogadores contratados, mas o principal são jogadores da casa, por assim dizer. São jogadores que são formados, entram dentro depois de uma academia de especialização e tornam-se profissionais, outros não, logicamente, mas existe esta pirâmide. O que é que o professor acha sobre uma visão mais deste género? Sim, eu, como sabe, eu tenho dupla nacionalidade, sou meu irmão meio português e, portanto, tenho aqui um conjunto de aprendizagens que tive na minha formação, digamos, alemã, apesar de ter sido em Portugal na Escola Alemã de Lisboa, mas eu lembro-me, na Alemanha, em alguns dos estados, não é, porque é uma república federal, não há clubes de formação, os clubes de formação são as escolas, portanto, exatamente pelas razões que eu fosse apontou. Porque temos ali as condições todas, temos ali o know-how todo, temos ali os especialistas, portanto, os professores altamente especializados nas diversas modalidades, temos os equipamentos, enfim. E sempre com a vantagem de não desenquadrar as crianças, os jovens do seu espaço por todas as razões educativas, segurança, dinâmicas de grupo, não é? As amizades, e as referências e os próprios estudos, a relação com os estudos e o desporto e por aí fora. Portanto, eu acho, eu continuo a defender, a defender isso. Nós temos aqui na nossa história, nós somos um dos países da Europa onde o associativismo tem um peso maior, né? Portanto, portanto, nas cidades um bocadinho maiores, onde exista mais do que, por exemplo, imagino uma associação, epá, eu vou ao café daquela associação porque eu sou deste bairro e não vou ao outro café porque aquilo é do outro bairro, e depois cada um constrói o seu clube e depois lutam, jogam, Entre si. partilham. Entre si. Portanto, nós temos ainda muito, aliás, basta ver a história dos principais clubes em Portugal, não é? Portanto, nasceram de quê? De divergências entre as pessoas e foram criar o seu clube e foram por sua Exatamente. vez. Portanto, e está um pouco enraizado na sociedade portuguesa esta forma de organização. E depois, eu concordo consigo, depois aquilo que acontece é, ao não haver um entendimento entre as diversas partes, leis, clubes ou associações, depois o que acontece é que se perdem miúdos neste processo. E eu acho que do ponto de vista, aliás, eu digo, por exemplo, em Portugal temos uma taxa muito grande ainda bem, atualmente de crianças e de jovens que vão para o 12º ano e que depois vão para a universidade. E depois também acontece isto, né? Portanto, o miúdo é de uma zona do país, de repente é deslocado para outra zona completamente diferente, e depois às vezes aquela zona não o consegue acolher ou porque não tem a modalidade, e depois ele o que é que faz? De segunda a sexta é estudante do ensino superior, depois ao fim de semana é que vai para o seu clube e fica desenquadrado. E isto também não está preparado.
E, portanto, por isso é que quando falámos há pouco da organização da escola, por exemplo, a escola tem essa vantagem. Portanto, o miúdo normalmente se não está naquela escola, está naquele agrupamento escolar e, portanto, poderia ter, do ponto de vista desportivo, desde os 4 anos até o 12º ano, mas depois não se pode esquecer, quando ele salta para o ensino superior, se ele quer continuar a praticar desporto, seja federado, seja mais a sério, seja menos a sério, tem que haver aqui uma continuidade. E lá está, o miúdo, imagino que está em Vila Real e vai estar para o Algarve. Qual é que era o problema dele ir para o Algarve? Porque o clube dele é lá de cima, depois é transferência, portanto, e cria-se aqui depois um conjunto de problemas que, na verdade, não deveriam existir, para garantir, porque muitos dizem, então eu vou para a universidade, olha, deixo de praticar desporto, porque também não me apetece ir só jogar ao fim de semana, porque fica muito longe. Quando vou ao fim de semana, eu quero ir para casa, para o pé dos meus pais, e não quero praticar desporto. E aqui depois dentro da faculdade, comenta-se muito, aqui pegando também no exemplo que o professor estava a dar dos Estados Unidos, comenta-se muito que nos Estados Unidos eles conseguem produzir tantos e tão bons resultados. E eles têm esta organização. E depois uma das partes mais espetaculares também que acabam por acontecer é os drafts, os recrutamentos por concurso. Quão bom seria nós em Portugal podermos ter um recrutamento por concurso quando um atleta chega à universidade, não é? E como isso resolveria também muitos problemas de muitos jogadores, e isso vê-se bastante, e eu no rugby presenciei muito isso, muitos jogadores que querem ir para Lisboa porque querem jogar no direito, no CDUL, no técnico, pronto, numa das equipas que dispute os primeiros lugares da primeira divisão nacional. E depois é a visão do clube onde o jogador saiu. Tu só vais para Lisboa porque queres ir à seleção e agora queres ir jogar no direito. Porque é que não ficas em Coimbra? Porque é que não nos ajudas a nós a ser campeão nacional? Pois eu tenho objetivos, peço desculpa, mas eu tenho objetivos e se eu vou mudar de cidade porque vou à procura de melhores condições, não faz sentido nenhum eu estar a voltar a Coimbra todos os fins de semana, quando a minha prestação nem vai ser a melhor que eu poderia dar ao clube, não é? O clube sujeita-se, muitas vezes, neste caso, a ter um atleta que poderia continuar a evoluir e podia representar a seleção nacional e não deixa de ser um atleta do clube, não é? Porque nós não nos desligamos completamente das pessoas com quem convivemos, ou pelo menos eu não o faço assim. E limita-se cria-se aqui uma barreira nestas ações dos jogadores, que eles procuram melhores condições, procuram melhores clubes chegar ao mais alto nível, e existem estas barreiras e perde-se atletas. Sim, é a tal visão integrada, Afonso. Falta aqui esta visão integrada do desporto. Por causa, eu não me esqueço como a gente começámos o programa, porque o desporto está muito, na minha opinião, está totalmente relacionado com a formação dos jovens. E esse é que é o objetivo principal. E, portanto, deu o exemplo estava a dar o exemplo do caso do rugby da Inglaterra, dos Estados Unidos, das universidades. Porque é que eu defendo isso? Porque a gente vê desde o college ou high school, enfim, até chegar à universidade, não é? Portanto, há esta preocupação. E aqui eu acho que em Portugal isso é absolutamente necessário, só que lá está, a forma como estamos organizados, o que é que acontece em Portugal? As escolas estão no Ministério da Educação, as universidades estão no Ministério do Ensino Superior. Agora, por acaso, nesta segunda legislatura, portanto, deste governo, por acaso, pela primeira vez, o desporto até está no Ministério da Educação, porque não tem estado, independentemente dos partidos que governavam o nosso país. Depois há o Ministério da Saúde, ou seja, nós temos, a nossa organização está espartilhada e depois, eu sei que eles funcionam entre si, obviamente, o Conselho de Ministros, claro. Nem quero tornar aqui o seu programa político. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista, acabam por ser quintas, ou seja, o Ministro da Saúde, na minha opinião, seja ele qual for, não interessa, ou a Ministra da Saúde, não interessa qual for, tem que olhar para o desporto com a preocupação que o colega do desporto olha. O Ministro da Saúde tem que olhar para a educação, o da educação tem que olhar para o do desporto tem que olhar para a cultura, porque isto é integrado.
Uhum. Podemos falar do responsável pelas infraestruturas ou do Ministério da Economia. Tem que olhar. Portanto, eu quando construo um pavilhão, isto vai ter influências positivas na saúde, isto vai ter uma influência positiva nas escolas, isto vai ter uma influência positiva no desporto, isto vai ter uma influência positiva na sociedade, né? Porque Exatamente. a malta pode se juntar à sexta-feira à noite e jogar lá uma futebolada no pavilhão e, portanto, é uma atividade social. Uhum. Portanto, a construção de um pavilhão não é apenas uma questão ou só desportiva, ou só educativa, ou só económica, ou só social. Não, ela Uhum. tem que ser integrada. E esta é, na minha modesta opinião, o salto, eu diria como o professor Manuel Sérgio dizia, o salto epistemológico que nós temos que dar cá em Portugal, que isto tem que ser bom para todos. Não estamos a falar dos atletas de alto rendimento. Sim, eu acredito que com esta organização poderemos ter melhor atletas de alto rendimento, atletas de alta Uhum. competição. Se acredito, mas não é o foco principal, é um dos Uhum. focos, porque o foco principal é termos aqui uma organização que seja benéfica para trazer e manter a criança e o jovem na atividade desportiva. Voltando à escola ou aos clubes ecléticos. Portanto, Uhum. o menino está no clube, joga handball, mas não gosta. E o treinador de handball diz, olha, daqui uma hora tens ali o badminton, aqui no pavilhão, experimenta. Exatamente. Não gosta, vai para a natação que também faz parte do nosso clube. Portanto, o próprio treinador, claro que eu digo na brincadeira que gostaria que toda a gente praticasse handball, porque é a minha modalidade, Claro. mas na verdade eu não penso assim. Na verdade, a mim, por exemplo, sempre tive esta. Com os meus filhos nasceram, toda a gente, com a minha mulher também é do handball, toda a gente dizia: os seus filhos vão jogar handball. Eu disse: não, os meus filhos têm que fazer prática desportiva, porque é importante para a saúde deles e para a educação Uhum. deles, para a formação deles. A modalidade é a que eles quiserem. Portanto, Exatamente. e eu, como treinador, eu quero é que o miúdo pratique desporto. E se o miúdo chegar ao pé de mim e disser-me eu não quero praticar mais handball, eu digo, ok, tudo bem, vais fazer do quê? Não vou fazer nada. Não, isso não. Exatamente. Experimenta o ténis, experimenta a corrida, olha, experimenta o que for, o surf, o que for. Vai experimentar, vais encontrar de certeza uma modalidade que te vai atrair e fica nela. Portanto, quando há Uhum. bocado falava da partilha dos treinadores, isto também é a partilha dos treinadores, muitas vezes nos clubes com mais do que uma modalidade. Nós às vezes temos a noção que os miúdos abandonam e temos que perguntar, e às vezes, se a culpa for do miúdo não gostar da modalidade, ou se não gostar do treinador, é para que mude, mas que não se perca Uhum. ao miúdo. A mesma Claro. coisa, por isso é que eu, por exemplo, eu também não gosto muito nas escolas que estão demasiado especializadas numa modalidade do desporto escolar. Acho que a escola, aliás, por exemplo, eu defendo que a escola tem que estar. Eu vou dar assim um exemplo abstrato. Vamos imaginar uma comunidade onde a oferta federada é só para o setor masculino. Vamos imaginar, esta é a comunidade. E que Para acontece em mim, alguns e que casos. acontece? E que acontece? Para mim, por exemplo, a escola, através do desporto escolar, deveria então focar-se no setor feminino. Porque seria a forma de, em paridade, sem dar razão à A, B ou C, ou dizer que os clubes não têm culpa ou que a escola não tem culpa, de Uhum. resolver um problema daquela comunidade. Por isso é que isto, por exemplo, a mim faz-me confusão, vamos imaginar, vou pegar na sua modalidade, para não ser da minha. Só Sim. há rugby na cidade A. E Uhum. depois todos os agrupamentos de desporto escolar também dão rugby. Para mim, podia dizer assim, do ponto de vista de projeto de construção daquela comunidade de rugby é positivo. Sim, sem dúvida. Se houver um clube de rugby e 10 escolas a darem rugby, aquele clube certamente vai ser mais forte. Uhum. Mas para mim a escola pode dar rugby devido às outras modalidades, porque se naquela comunidade alguém não gostar de jogar rugby, de praticar rugby, o que é que vai acontecer? Não vai praticar modalidade nenhuma. Claro. E, portanto, tem que haver resposta, a isso. Por isso é que a oferta, quer educativa, quer desportiva, quer cultural, eu não posso ter só bandas de música na cidade.
pá, por qualquer eles só do ponto de vista musical só vão ter acesso às bandas. Exatamente. Eu também preciso de um rancho, eu também preciso e por aí fora. Portanto, isto por isso é que eu digo que isto tem que ser integrado. E muitas vezes o miúdo até quer jogar handball, mas também quer tocar flauta. Pá, então eu tenho que pôr as duas entidades. Eu não posso ser só há aulas de flauta à terça e à quinta das 6 às 8 e só há treinos de handball às terças e à quinta das 6 às 8 e ponho o miúdo a ter que resolver. Se me disserem assim, pá, mas isso em Lisboa é complicado. Se em Lisboa ou no Porto, Torna-se Braga, complicado. Guimarães, mas pode ser tratado ao nível da freguesia. Agora, na maior parte das cidades, isto pode ser feito ao nível do Conselho, portanto, quer dizer, Exatamente. a Câmara, porque é a estrutura que existe, pode juntar as diversas entidades e vamos falar sobre isso. Epá, aqui o centro de inglês, epá, nós temos esta, epá, mas vocês podem ter de manhã por causa que estão em articulação com os agrupamentos. Ok, então Claro. já não tem conflito com a música nem com o desporto. Epá, a malta do teatro epá, tem aqui um problema que só tem acesso ao espaço onde pode atuar à quarta-feira, à tarde e à noite. Ok, então à quarta-feira, à tarde e à noite não há prática desportiva que é para quem queira Uhum. experimentar a arte dramática. Portanto, isto é perfeitamente possível, Claro. porque nesse aspecto Portugal até está bem organizado. Portanto, temos as regiões, neste caso temos as câmaras, temos as freguesias, depois temos é que ver, consoante a densidade populacional, deve ser que eu digo, em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa está a se reunir tudo isto, tem um pavilhão à Altice, dava para chutar toda a gente. Pronto, epá, então funciona por freguesias, ou se Claro. calhar mesmo a freguesia, né? Há freguesias em Lisboa que Que são têm 5 enormíssimas. vezes mais a população aqui das Caldas da Rainha, onde eu resido. Portanto, Claro. lá está, isso não podemos levantar aqui os problemas. Ok, dentro daquele espaço, como é que eles podem resolver? Né? Outros podem resolver de outra forma. Mas esta integração, por isso é que há bocado, quando o Afonso falou dos treinadores, eu acho que não são só os treinadores. Os treinadores têm que falar uns com os outros, Sim, quer da sim, mesma sim. modalidade, mas todas as pessoas têm que falar umas com as outras e, acima de tudo, quando estamos a falar nos escalões de formação, peço desculpa, quando estamos a falar de crianças entre os 4 e os 15 a 6 anos, Uhum. não, na minha opinião, não devia haver atividades concorrenciais. Portanto, eu acredito que em algumas comunidades seja possível, pode não ser possível articular tudo, mas Claro. eu acredito que seja, até do ponto de vista, portanto, há zonas do nosso país onde a parte religiosa é muito importante, também isso pode ser articulado. Epá, eu estou numa região onde sei que as pessoas vão à igreja, ou à missa, ou o que for, porque não quero falar aqui de Sim. nenhuma religião especial. Epá, se é tradição irem ao domingo de manhã, epá, eu posso não marcar competições para o domingo de manhã exatamente para não Exatamente. influenciar. Se tenho uma comunidade onde, por exemplo, os escoteiros são muito fortes, onde os escoteiros juntam-se ao sábado à tarde, epá, eu posso ter isso em conta. Se tenho uma comunidade onde o desporto é muito forte, epá, se calhar eu vou fazer as estreias do teatro ou dos musicais, se calhar vou fazer à sexta-feira para que os pais possam à sexta-feira ir, porque ao sábado ou domingo estão com as crianças, Claro. ou nos escuteiros, ou na religião, ou nos outros exemplos que eu dei. Portanto, isto, e eu noto, portanto, estava a dizer da Alemanha, já falamos dos Estados Sim, Unidos, sim. falámos da Austrália, falámos da Nova Zelândia, isto pegando aqui por causa do rei, percebemos que a comunidade está bem organizada e nós temos em Portugal comunidades muito bem organizadas. Sim. Temos que falar mais sobre isso e explicar que isto não é difícil, é uma questão de vontade. Obviamente que aqui as lideranças, claro que são importantes para mudar este Claro. paradigma. E depois mesmo na parte do investimento que falámos há pouco, agora estava aqui a pensar um bocadinho, ligando as coisas todas, que é, se nós conseguirmos efetivamente juntar, e pegando aqui no exemplo dos Estados Unidos novamente, se conseguirmos juntar os melhores atletas por universidades, digamos assim, sem ser em clubes. Claro que tem de haver espaço aqui também para os clubes e para a parte profissional, pronto, porque as federações também funcionam um pouco assim. Conseguiríamos ter um campeonato nacional só universitário muito mais competitivo.
mas muito mais competitivo, e em que seria possível atribuir bolsas a muito mais pessoas e motivá-las, fosse pelo desporto, fosse pela música, que também acontece, fosse pelo teatro, por qualquer área que aconteça, ou qualquer área que seja. Como é que não existe mais deste pensamento, não é? Gostamos de admirar, mas gostamos pouco de imitar. Acho que Porque é um estamos, pouco por aí. porque estamos compactados. Nós temos muita dificuldade em pôr quem gera as diferentes questões a falar entre eles. Uhum, Eu ia dar, pegando no seu exemplo. Portanto, se de facto as instituições do ensino superior passarem a ter características de clube do ponto de vista das necessidades que estávamos há pouco a falar, então se calhar há aqui um investimento que ao ser feito aqui não há necessidade de fazer do outro em lado. outra parte. Vamos aos transportes, não é? Se os miúdos acabarem as aulas e ficarem na escola, para a prática desportiva, ou como digo, para a prática cultural, para a prática musical, a área que for, Uhum. também tem vantagens financeiras, né? Porque se calhar, se o miúdo sair da escola às 6h30, o pai já consegue ir buscar, e se calhar, se o miúdo sair da escola às 4 da tarde, tem que ser do autocarro que a Câmara paga para ir levar a criança Exatamente. à freguesia rural. Por isso é que eu digo que isto tem que se. Temos que ver isto sempre de uma forma integrada. Né? Quase se lembra os nossos tempos, ou principalmente os meus tempos do treino, é que se falava, a tática era, treinava-se com 10 minutos de tática, depois 5 minutos de técnica, depois fazia-se condição física, e hoje já temos falamos do treino integrado. E aqui é a mesma coisa, portanto, o desporto, a educação, a cultura, a saúde têm que ser vistas na comunidade de forma integrada. Uhum. E tem que estar toda a gente envolvida. Portanto, se Claro. eu tiver um médico a dizer aos pais que é importante do ponto de vista de saúde aquela criança praticar atividade desportiva e por sua vez o pai, por sua vez o médico ter o panfleto do clube e dizer assim, olha, tenho aqui 10 clubes, é o seu filho de escolher, mas o médico também precisa que a comunidade lhe diga que oferta é que há, portanto, ou seja, Exatamente. mas depois o clube também tem que saber que o médico faz esta tarefa e o pai tem que saber que o médico e o clube e o presidente da Câmara têm esta preocupação. Ou seja, isto tem que ser, Afonso, a gente só consegue mudar, de facto, se todos estivermos imbuídos nesse espírito. E como digo, se tivesse aqui outro convidado que não eu, ou se estivesse aqui hoje a falar, não de desporto, mas sobre educação, neste caso do ensino superior, eu tenho exatamente a mesma opinião, que Uhum. é uma instituição do ensino superior tem que estar ligada às escolas secundárias, tem que perceber o que é que se faz cá em baixo, mas também tem que estar ligada ao setor empresarial, porque tem que perceber como é que as coisas funcionam, diria, na vida real, O do mercado ponto de de vista trabalho do mercado de trabalho. Portanto, porque se não houver esta integração, isto não vai funcionar. E, portanto, são tudo processos isolados. são tudo, exatamente. E, portanto, o que é que a gente vê? Vemos as regiões estão-se a desenvolver mais, as escolas estão-se a desenvolver mais, as instituições estão-se a desenvolver mais. E temos de várias vertentes em Portugal, porque têm esta visão integrada. Já perceberam que há aquele slogan, né? Juntos somos mais fortes. Exatamente. Aqui eu diria que juntos promovemos melhor aquilo que é o mais importante para as crianças e os jovens, que é a sua educação, é a sua saúde, é a sua formação. Portanto, Uhum. e isto não é idealismo. Porque é o que eu digo, se a gente Exato. Isto é dissesse assim, realismo. é porque já existe no nosso país. Se calhar temos é que, eu não venho mandatado para isso, mas se calhar temos é que pegar nas boas práticas, olha, fica aqui o desafio para o Afonso para os futuros podcasts, é se calhar ir buscar uma escola, uma câmara, um clube de uma região ou de regiões onde isto que estamos aqui a falar já acontece, porque eu Uhum. conheço algumas e o Afonso também conhece algumas, Sim, sim. para promovermos estas boas práticas, para dizer, não, isto não é difícil, porque no local X, Y e Z, isto já acontece. Portanto, se não acontecesse em lado nenhum em Portugal, eu dizia, bem, temos aqui um problema grande. Não, mas Claro. já acontece. Então, porquê é que acontece ali e não acontece aqui?
aqui? O que é que falta aqui para acontecer? O que é preciso mudar? O que é preciso mudar aqui? Portanto, e eu acho que isto poderia ajudar, de facto, a nossa sociedade a todos os níveis, né? Porque isto depois também tem impacto financeiro, porque eu, em vez de ter tudo espartilhado e todos com pouco tentarmos fazer alguma coisa, lá está. As coisas são mais concentradas, há menos desperdício. E é melhor para todos, conseguimos rentabilizar mais. Professora, eu ia passar então aqui para o último segmento, então, para depois passarmos aqui para a mensagem final, e então ia-lhe perguntar, professor, quem é a sua equipa de sonho? E aqui na equipa de sonho precisa só de dar um enquadramento de que equipa é esta, mas depois a partir daí esteja à vontade para decidir quem quer que seja a sua equipa de sonho. Quando fala equipa de sonho, estamos aqui a falar de alguma modalidade específica ou estamos não, a falar não, de não. pessoas? A sua equipa de sonho pode ser uma equipa de sonho para liderar a federação, por exemplo, a sua equipa de sonho, uma equipa de jogadores mais treinadores, de professores, aquilo que o professor quiser. Não tem que nomear pessoas, pois não. Pode nomear algumas, a ideia também será um bocado por aí para abranger o nosso conhecimento por cada convidado. Por exemplo, um dos meus convidados, que já foi lançado este podcast, a equipa de sonho dele, a equipa técnica era a família dele, era uma equipa de rugby e a família era a equipa técnica dele, por exemplo. Portanto, há aqui liberdade para o que o professor quiser. Ok, é um bom desafio e eu vou tentar não ir para a resposta politicamente correta. Sim, mas de facto a minha equipa de sonho tinha que ter um bocadinho de tudo. Portanto, na minha equipa de sonho eu tinha que ter o conforto familiar. Na minha equipa de sonho eu tinha que ter as pessoas competentes das diversas áreas. Portanto, falámos aqui de várias. Lá está, eu como defendo muito esta questão da integração, se eu quisesse, vamos imaginar, eu numa equipa de handball, agora dando aqui este exemplo, eu acho que assim será mais claro para quem estiver a ouvir. Para mim é tão importante o médico, como o fisioterapeuta, como o dirigente. Portanto, todos têm funções que complementam o meu trabalho. Se estivermos aqui a falar, eu como treinador. Se estiver a falar para mim, enquanto dirigente, eu posso dizer que aí tenho sorte, porque nas áreas onde eu sou presidente, já tenho as minhas equipas de sonho. Porque tenho, aliás, quando as pessoas perguntam como é que eu tenho tempo, e quero aproveitar já agora o seu problema, penso assim, há muita gente que pergunta assim, como é que tu tens tempo para fazer tudo aquilo que tu fazes? E eu digo, eu só tenho tempo para fazer tudo aquilo que eu faço, porque tenho sorte com as equipas onde eu estou. Portanto, se eu não tivesse boas equipas, eu não tinha metade das coisas que eu faço. A metade eu não fazia nem sequer nem um décimo das coisas que eu faço. Porque eu acredito que não há em nenhuma área uma pessoa que sozinha que consiga resolver tudo. Mas eu tenho muito esta visão porque eu sou dos esportes coletivos. Portanto, o melhor jogador do handball não consegue ganhar nada se não tiver uma equipa. Percebo que o colega da natação, ou por exemplo, eu digo na brincadeira aos meus alunos, se alguém aqui na sala correr os 100 metros em 9.5 vai ganhar a medalha de ouro. Portanto, não precisa de mais ninguém, só tem que correr 9.5. Pronto, no handball eu posso ter um jogador que marca 20 golos e vai ser o melhor marcador do campeonato sem todos marcar 20 golos e a equipa pode ficar em último lugar e descer divisão. Exatamente. Por isso é que eu às vezes, os meus colegas dos outros modalidades levam a mal, de certeza, mas eu falo muitas vezes das modalidades coletivas ou das modalidades que funcionam em grupos. Eu sei que há clubes de natação ou de judo de karaté que eles funcionam como uma equipa, apesar de depois não praticarem como equipa. E eu acho que traz estes valores, é a gente percebermos que sozinhos não conseguimos, e portanto, desculpa a resposta, se há queria uma resposta mais rápida e objetiva, tem um pouco a ver com isso. Agora,
tem que haver isso, e aqui, de facto, a família tem que estar presente. Portanto, eu só consigo fazer isto porque tenho conforto familiar a todos os níveis que me permitem eu estar nas coisas e quando estou cansado ou estou preocupado ou estou triste, a minha casa é o meu porto-abrigo e, portanto, isso tem que estar sempre presente. Pode não estar fisicamente presente, mas tem que estar mentalmente presente em tudo aquilo que eu faço. Uhum. Professor, quer deixar alguma última mensagem final, para além de todas estas que já nos deixou? Não, olha, se calhar sim, se calhar quero. É assim, eu acredito que quando as pessoas tiverem acesso a este programa, não seja muito afastado dos Jogos Olímpicos. E se calhar, pegando num conjunto de coisas que nós falámos aqui hoje, era dizer o seguinte: percebam que aquilo que se passa nos Jogos Olímpicos do nosso país, mas também dos outros países, não é um trabalho de 4 anos, é um trabalho de uma vida de treinadores, de atletas, de dirigentes, de árbitros, de juízes, enfim, de todos envolvidos. Não julguem as boas e más interpretações, más prestações, peço desculpa, de forma fútil. Portanto, quem ganha medalhas de ouro ou quem não ganha, não deixam de trabalhar exatamente da mesma maneira para isso. E eu tenho estes últimos dias lido muitas injustiças, principalmente relacionado com atletas portugueses, mas sei que também acontece porque tenho essa abrangência internacional noutros países, e é extremamente injusto quando alguém fica em 37º ou 22º, alguém diga o que é que ele foi lá fazer, porque as pessoas pensam, mais uma vez, que ir aos Jogos Olímpicos é pegar no avião e chegar aos Jogos Olímpicos. E isto, eu faria esta transposição para tudo aquilo que é na sociedade. As pessoas, para chegarem a um determinado nível, seja em que área for, é fruto daquilo que fizeram durante toda a vida. Não foi um momento feliz, não foi uma sorte. Pode acontecer, pode. Há momentos de sorte. Mas é tão raro, é tão raro. É tão raro, é tão raro. E, portanto, eu acho que isto já tem vindo a acontecer ciclicamente em Portugal. E tem que parar. Tem que parar. De uma vez por todas. Portanto, as pessoas não podem continuar. A gente pode ter opinião, claro que sim, mas temos de ter opinião e perceber. Eu não posso dizer que ser jornalista, ou ser engenheiro, ou ser médico, ou ser fisioterapeuta é isto ou aquilo só porque eu acho. Não, eu tenho que ir perceber o que é que eles fazem. E depois, a partir daí, eu posso dar opinião. E, se alguém souber exatamente como é que, por exemplo, como é que a seleção de handball se preparou para os Jogos Olímpicos, ou como o Marco Freitas se preparou para o ténis de mesa, ou como o João Silva se preparou para o triatlo, quem souber sobre isso pode ter uma opinião fundamentada e pode ter até uma opinião mais positiva, neutra ou mais negativa. Sim, ser crítico. Sim, quem não tem acesso a isso ou não percebe, porque também a mim se me perguntarem se os médicos operam bem, eu também não tenho conhecimentos para dizer se operam bem ou se operam menos bem, tem que ter algum cuidado e, acima de tudo, tem que ter respeito pelas pessoas. E se tiver dúvidas, pergunta-lhe se há uma coisa que neste momento, por exemplo, Afonso, isso evoluiu imenso, é que hoje os atletas e os treinadores são muito acessíveis. E, portanto, as pessoas hoje podem pegar no e-mail, pegar no Messenger do Facebook, enfim, no WhatsApp e perguntem aos atletas porque é que aquilo aconteceu, o de muito bom, o de menos bom, porque é que não foi, porque é que não se conseguiu operar. Perguntem. E quando ouvirem a resposta, provavelmente passarão a ter uma opinião bastante diferente daquilo que se passa. E hoje, quando as pessoas falam isso é o problema das redes sociais, isso não tem a ver com as redes sociais. Eu lembro-me, antes, porque já tenho 50 anos de idade, foi sempre igual. Portanto, as pessoas sempre julgaram os atletas, somente os atletas, mas também os treinadores do desporto, durante os Jogos. As pessoas só se lembram dos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. Exatamente. Não se lembram e esquecem que os atletas, os treinadores, pensam nos Jogos Olímpicos todos os dias. Trabalham todos os dias para os Jogos Olímpicos. E, portanto, se multiplicarmos isso por 4, estamos a falar de mais de 1.200 dias. Portanto, eu não posso dar uma opinião de 10 segundos baseado no trabalho de alguém. E depois não é só os 1.200 dias do ciclo olímpico, é como digo, é uma vida inteira. Exatamente. Portanto, o atleta que está com 30 anos e está nos Jogos Olímpicos está quase há 30 anos a trabalhar para os Jogos Olímpicos. E, portanto, eu não posso chegar ali e dizer que ele não percebe nada daquilo ou não devia ter ido para ficar naquele lugar. Eu não posso fazer isso. É um desrespeito enorme e entristece-me imenso
E hoje tenho visto que já há muita gente a tentar combater isto e a pedir às pessoas para respeitarem aquilo que está lá a acontecer. Se me disserem assim, mas há coisas menos boas que acontecem. Em todas as profissões. Há maus pessoas, há maus médicos, há maus treinadores, há maus atletas. Claro que há. Agora, o generalizar, não o façam. Ou ao contrário, também não. Portanto, quem ganha uma medalha de ouro não é um herói. Exatamente. É alguém que conseguiu ser melhor que todos os outros naquele momento, naquela competição, mas vai continuar a trabalhar como os outros. Há que normalizar um pouco os heróis e vangloriar um pouco também aqueles que não têm tão bons resultados, porque há quem pense, ok, ele chegou aos Jogos Olímpicos, mas neste desporto também há pouca competição. Desenganem-se, porque para chegar aos Jogos Olímpicos é preciso estar disposto e predisposto a muita coisa na vida que a maior parte das pessoas não estão. Sim, sim, e para terminar, para não alongar muito aqui com a mensagem, pego aqui no exemplo do handball e do rugby, porque é igual. O handball, há 209 países, há 209 seleções de handball. Portanto, nos masculinos e nos femininos, só podem estar nos Jogos Olímpicos 12 seleções. Se formos para o rugby de sevens, é exatamente a mesma coisa. Provavelmente até penso que o rugby de sevens até são mais de 209 seleções, não sei exatamente o número. Portanto, o facto de Portugal não estar nos Jogos Olímpicos do rugby não significa que as pessoas do rugby trabalhem mal. Significa que é quase impossível, porque é uma minoria que está lá. Exatamente. O handball está lá, e eu dou este exemplo, pelo trabalho que faz, não está em causa, por um golo. Portanto, se o Rui Silva não tivesse feito aquele golo extraordinário que fez nos últimos segundos do jogo, nós teríamos empatado com a França, que era um resultado fabuloso. Empatar com a França em França era um resultado fabuloso. Exatamente. E não estávamos nos Jogos Olímpicos por um golo. Portanto, eu não posso criticar o basquetebol, ou o voleibol de praia, ou o rugby ou o polo aquático, falando aqui das unidades coletivas por serem mais próximas do handball, porque eu, Pedro Sequeira, sei que a qualificação é extraordinariamente difícil. E, portanto, quem ficou à beira de se classificar foram os super-heróis também. Porque depois a diferença é mínima. Portanto, eu não posso dizer assim, o rugby não está lá porque eles gostam de dar nos copos e na terceira parte, como se dos meus... Isso é rotular. E agora, se formos, por exemplo, para outras modalidades, por exemplo, no skate, não podemos ter lá 100 atletas. Claro. Não podemos, no triatlo, não podemos ter lá 50 portugueses, não podemos, porque depois acho que, por exemplo, as pessoas têm que olhar para a forma como isto está organizado. Se formos para os campeonatos do mundo ou campeonatos da Europa, é a mesma coisa. E, portanto, aquilo é elite. Portanto, significa que, para chegar àquele ponto, temos que, de facto, conseguir dar aquele salto. Mas não significa que estes atletas de todas não treinem todos os dias e depois falta aquele bocadinho. É que isso são mesmo os estratosféricos, não são os normais. Quem vai aos Jogos Olímpicos é um qualquer um porque ficou em 57º. Não. Há modalidades onde o ranking, por exemplo, no ténis, tem 3.000 ou 4.000 atletas e vai ver quantos é que estão lá dos Jogos Olímpicos. Portanto, exatamente. Número 100 nunca estará nos Jogos Olímpicos, mas sendo número 100 no ténis, é um atleta fabuloso, fantástico, mas não dá para ir aos Jogos Olímpicos. E eu digo, professor, eu felizmente consegui, em Montemor Velho, tínhamos na altura em que eu estive no secundário, tínhamos lá 3 federações com os atletas na escola. E é impressionante chegar às 8h30 da manhã e há ali 10, 15 pessoas que vêm com o cabelo todo molhado e não é porque tomaram banho em casa, foi porque tomaram banho porque acabaram o treino. E queria congratular aqui até uma ex-colega minha de escola que representou ontem Portugal nos Jogos Olímpicos, a Melanie Bronze, porque não é fácil, e continuou a ser uma excelente aluna, e isto até se replica bastante nos atletas de alta competição, não deixam de ser bons alunos, e isto também é uma mensagem que eu gostava de passar a quem nos assiste. E é notável o trabalho, e eu conseguia assistir também a alguns treinos, não é? Porque eles corriam, andavam de bicicleta, nadavam ali pela Vila de Montemor, nós estávamos sempre a vê-los a treinar. É assustador e incrível ao mesmo tempo, e fico extremamente feliz de ela lá ter chegado e todos os outros, não é? Este é um caso que me foi mais próximo, e há que dar em primeiro lugar os parabéns,
depois perguntar como é que conseguiram lá chegar, porque é um processo notável, e no final, epá, aplaudir novamente porque eles conseguiram fazer alguma coisa que muito poucas pessoas no mundo inteiro conseguem fazer, que é chegar Pois, aos Jogos Olímpicos. exatamente, é verdade. E muitos que não foram, porque estes foram às vezes centésimas de segundos melhor e que Exatamente. trabalharam o mesmo e que não estão lá. Por isso é que a tal cultura tem que ser mudada, porque mesmo o atleta que apenas é praticante nos regionais ou em provas, ou não consegue ter grande destaque, treina o mesmo que os outros. Poderá não ter Exatamente. tanto talento, poderá ter aqui mas treina o mesmo que. É o mesmo que o aluno que estuda todos os dias e chega ao exame, ao teste, e tem 17, e o outro estuda ao mesmo e tem 12, e aquele Uhum. que até não trabalhou menos que aquele que teve 17, e portanto a gente tem a tendência a dizer ele tem boas notas porque estuda muito e os outros não estudam. Não, muitas vezes tem a ver com muitas outras questões. Portanto, por isso é que eu digo, estas análises superficiais à prestação das pessoas a qualquer nível não me agrada. E no caso dos Jogos Olímpicos, entristece-me porque teria sido o sonho da minha vida ter sido praticante de uma modalidade qualquer e chegar aos Jogos Olímpicos e, portanto, só posso valorizar tudo aquilo que eles fazem para conseguir Completamente. lá chegar. E que, quando estou lá, que dê, obviamente, que dê o máximo. O problema é que nos Jogos Exatamente. Olímpicos todos dão o máximo e, portanto, depois aí os, Exatamente. os detalhes vão fazer a diferença. Eu ontem estava a ver a prova, não sei se o Afonso viu, de mountain bike, né? Portanto, as bicicletas de Não, não vi. montanha, portanto, lá o atleta da República Checa que estava a lutar pela medalha de bronze, de repente saltou-lhe a correia da A corrente. bicicleta e a corrente, sim, e não pôde lutar mais pela medalha de bronze. Portanto, eu nem quero imaginar A a frustração. frustração, porque não foi por um erro humano. Não é? Portanto, porque por um erro humano também seria frustrante portanto, ter Exatamente. caído ou por alguma razão não ter corrido bem. Portanto, estas coisas, portanto, eu agora não posso brincar ou gozar por esta situação, Claro. não é? Porque a pessoa teve uma vida a treinar para de repente salta uma corrente e não pode concretizar. E não era tanto a medalha de bronze, é a pessoa está a dar o máximo e de repente algo externo, ou como aconteceu com os atletas, ou tem acontecido por causa do calor, por causa da umidade. Exatamente. Portanto, isto é falado assim, nós somos do desporto estamos sensíveis, depois as pessoas acham que isto não tem influência nenhuma. Portanto, é um pouco isto, Afonso. A Uhum. mensagem é esta: temos que, epá, se tiverem dúvidas, falem com as pessoas, perguntem-nas como é que elas lá estão e depois, a partir daí, então construam a sua opinião. Não Uhum. falem só por falar sem conhecerem aquilo que aquelas pessoas que estão lá passaram para conseguirem lá chegar, porque não é justo e, acima de tudo, também não dá uma boa imagem a nós, enquanto seres humanos, julgarmos a pessoa assim de forma superficial. Uhum. Professor, agradecer a sua participação, foi uma muito agradável conversa. Espero que haja outras oportunidades depois com outros temas e talvez até com mais convidados. Agradecer-lhe mais uma vez. Obrigado, Afonso, também pela oportunidade e continuação de muito sucesso com o vosso podcast. Muito obrigado, professor.